Um engenheiro aceita lecionar numa escola barra pesada em Londres, onde se depara com um grupo de adolescentes rebeldes determinados a expulsá-lo do cargo. Tratados com respeito, os alunos abandonam o comportamento hostil, se afeiçoando ao mestre. Essa é a sinopse do filme Ao Mestre com Carinho. Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. A última sexta-feira do mês, final de novembro, estamos chegando aí em dezembro, logo estaremos cantando. Mas enquanto as festas de fim de ano não chegam, vamos aqui focar nas resenhas. A última sexta-feira do mês é dedicada a fazer resenha nostálgica aqui no canal. E hoje vamos viajar para o final da década de 60. Mas antes de eu começar, eu já vou pedir para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal se ainda não é inscrito e ativa as notificações para não perder nenhum vídeo. Também peço para me seguir nas redes sociais que vão aparecer aqui na tela, junto da parceria aqui do canal. Agora vamos para mais uma resenha nostálgica. Ao Mestre com Carinho é de origem britânica. O diretor é James Clavell e o filme teve a sua estreia em 29 de outubro de 1967. E durante esse mês de novembro eu falei especialmente referente a produções, né, com protagonismo preto, né, seja na produção, seja no elenco. Fiz indicação de algumas séries, falei de um filme brasileiro no meu vídeo anterior. E hoje, né, como a última sexta-feira do mês, resenha nostálgica, eu optei falar por este filme, Ao Mestre com Carinho. Esse filme eu já queria ter falado dele há muito tempo, porque é um filme que eu gosto bastante. Eu acho que casa perfeitamente com o tema desse mês, que é referente à consciência negra, reforçando que eu não vou falar de protagonismo preto somente no mês da consciência negra. Sempre que eu puder, vou estar sempre falando dessas produções, mas vamos focar aqui no filme Ao Mestre com Carinho. Ele é um filme do final da década de 60, protagonizado pelo grande Sidney Poitier. Ele foi um ator assim, se você pesquisar por ele aí na internet, você vai ver o tanto de filme, tanto de produção que tem no currículo desse cara. E ele foi um ator assim maravilhoso. Eu falo que foi, né, porque infelizmente ele já é falecido. Ele faleceu no começo desse ano, né, em 6 de janeiro de 2022, aos 94 anos de idade. O Sidney Poitier, ele foi o primeiro ator negro a ganhar um Oscar. Gente, ele foi o primeiro ator negro a ganhar um Oscar. E isso ocorreu na década de 60. Ele ganhou o Oscar por protagonizar o filme Uma Vez nas Sombras, né? E isso ficou um marco para a história do cinema. O Sidney Poitier ganhar esse Oscar deu abertura para ele ser chamado para outras produções. Ele começou a participar de várias produções, porque, tipo, ganhar Oscar e outros prêmios, isso está no currículo do artista, chama muita atenção. Muitos diretores querem trabalhar com essa pessoa, mas ele é um ator maravilhoso, né? Ele protagonizou outro filme ali no mesmo ano de Ao Mestre com Carinho. Ele depois protagonizou o filme Adivinhe Quem Vem para o Jantar. Eu menciono esse filme também para ficar como dica, para depois vocês pesquisarem sobre esse filme, porque vale muito a pena. Então vamos falar desse filme, né, Ao Mestre com Carinho. A sinopse ali já nos conta, né, sobre um engenheiro que ele vai lecionar numa escola barra pesada em Londres. Esse professor, ele é protagonizado, né, pelo Sidney Poitier. Ali se chama Thackeray, eu acho que se pronuncia assim o nome dele, né? E a história desse personagem é o seguinte: ele está há 18 meses desempregado, tentando
trabalhar na área dele, que é engenharia, ele não consegue. Então ali ele vai trabalhar numa escola, né, vai lecionar nessa escola, ele aceita lecionar nessa escola, porque ele tá desempregado, ele precisa pagar as contas dele, então vou ficar lecionando, a cabeça dele, vou ficar lecionando aqui, trabalhando como professor, até me surgir a oportunidade de eu trabalhar na área, né, na minha área que eu estudei, que é o que ele queria muito. E essa escola que ele vai trabalhar, ela é uma escola que a maioria dos alunos que são matriculados nessa escola vêm de outras escolas, são expulsos de outras escolas, são alunos bastante rebeldes. Quando o Thackeray chega ali na escola para conversar com o diretor, né, para aceitar a vaga e conversa com os outros professores, eles tentam muito desmotivar ele. Somente uma única professora que também está recente entrando ali, né, para trabalhar, que é a que dá apoio para ele continuar ali, mas os demais desanimam ele. Tem outro professor que fica falando que não vale a pena, que ele não vai aguentar porque os alunos são difíceis, são muito rebeldes, enfim, todos aqueles problemas, né, da rebeldia adolescente, só que bem barra pesada. Só que ele aceita da mesma forma, ele aceita o desafio, né, e quando ele começa a dar aula, ele já enfrenta esses desafios, né, ele pega uma turma ali de último ano, né, que já são adolescentes que vão terminar a escola e vão arrumar algum emprego, enfim, né, vão ter que arrumar alguma coisa para viver na vida, ou talvez entrar numa faculdade, só que é uma turma ali que ninguém quer nada com nada, ninguém pensa no futuro, desrespeita o professor, e ali eles estão determinados a fazer a vida do professor, do Thackeray, um inferno, né, ele é um professor novo e como com os outros professores eles são, a gente vai ser com esse também, e ele não vai ter paciência com a gente. E o Thackeray, ele é uma pessoa, assim, muito educada, muito respeitosa, né? E ele, no começo, assim, ele tem uma paciência quando ele começa a dar aula, né? Falando com os alunos educadamente, até mesmo quando eles são rebeldes. Ele responde, assim, de maneira educada, né? Ele tenta impor respeito do modo de ser dele, mas ele não consegue. E ali chega um momento que ele perde a paciência, ele perde um pouco a cabeça, ele não faz nada demais, mas ele grita com os alunos, né, falando que não tá aguentando aquela forma de respeito. E ali, nessa perca de paciência que ele tem, ele até meio que se arrepende, ele vai para a sala dos professores e não, eu não podia ter feito isso. Eu não podia perder a paciência com eles, isso foi errado. Só que ali ele reflete em uma coisa, e ali nessa coisa que ele reflete, ele pensa na cabeça dele, é dessa forma que eu vou conseguir trabalhar com essa turma. E qual é essa forma, né? Qual é a ideia ali que o Thackeray teve de tipo, vai ser dessa forma que eu vou conseguir trabalhar com essa turma? A exigência do respeito em sala de aula. Só que para ele conseguir o respeito dos alunos, o que ele faz? Ele humaniza os alunos, porque assim, era um grupo de adolescentes, né, que já iam se iniciar na vida adulta, porque estavam terminando a escola, iam se iniciar na vida adulta, que eles não se viam como humanos, nem entre eles se tratavam com respeito, né, sempre fazendo brincadeiras de mau gosto um com o outro, né, ofensas, até mesmo no modo de se vestirem, cabelo, essas coisas, tinha alguns que não se cuidavam muito, e ali o Thackeray humaniza eles, fala para eles que eles têm que começar a se arrumar, né, que tem que tratar a pessoa pelo sobrenome, né, ou ali no caso com as meninas, os meninos vão tratar elas como senhoritas, né? Vocês são obrigados a tratar elas como senhoritas, porque elas são senhoritas, elas são mulheres, elas merecem respeito, e vocês, meninos, vão ser tratados como senhor, né? Ou pelo sobrenome, e ali ele deixa claro, vocês não são mais crianças, vocês estão começando a ser adultos, então vamos nos tratar como adultos,
né? E ele choca a classe quando ele coloca isso, o pessoal meio que não concorda, mas fica meio chocado, aí um comenta alguma outra coisa que não concorda com isso, e ali ele vai colocando argumentos, igual no caso ali das meninas, né? Eu achei esse ponto interessante. As meninas eram muito maltratadas pelos meninos, os meninos não eram educados com elas quando queriam, né, seja qual for o interesse, se aproximar delas. Eles não tinham educação, eles não tinham gentileza, e ali ele faz elas acordarem, tipo, meninas, vocês não podem aceitar isso, vocês merecem respeito. Então, só tem alguma coisa com algum garoto, ou, né, corresponde ele de alguma forma, se ele chegar em você de forma respeitosa, de forma gentil. Vocês têm que começar a exigir isso, né? E ele falou assim, a vestimenta de vocês também. Aí isso ele fala no geral. Se vocês querem namorar alguém, um dia casar, ter algum relacionamento, cuidem da higiene, cuide do cabelo de vocês para vocês não terem um piolho, para vocês não ficarem fedidos e ninguém querer ficar ao lado de vocês. E ali ele fala que as aulas dele vão ser diferentes, que ele vai falar sobre tudo, né, sobre a vida, né, o que os alunos quiserem falar, questionar, vai ser falado em sala de aula, e já começa a surtir efeito logo nessa primeira reação que ele tem nessa mudança, porque as meninas, elas param, analisam um pouco, é ali durante o intervalo de classe, quando os meninos chegam nela com algumas gracinhas, elas, não, se você quer dançar comigo, se você quer falar comigo, você me chame por senhorita, você me trate com respeito, você não viu o que o professor falou. E dessa forma a turma vai, né, se afeiçoando ao professor aos poucos, né? E ali ele deixa os alunos, a gente vai falar sobre a vida, casamento, morte, enfim, qualquer tema que vocês falarem, né, a gente vai debater, né? Vamos falar sobre a verdade da vida, só que ele deixa claro que vai falar a verdade sobre a vida do ponto de vista dele, né? O que ele tem conhecimento, o que ele vivenciou. E a gente tem nessa turma um aluno que é o que discorda de tudo isso. A gente sempre tem aquele da turma, tipo, do contra, né? Ele vai vendo que a turma vai comprando essa ideia do professor, vai se afeiçoando a ele, e ele fica, não, isso tá errado. Porque ele era aquele da turma que todo mundo meio que venerava, e ele desrespeitava todo mundo, ele fazia bullying com outras pessoas, mas ele era tipo o chefe da gangue. E ali ele meio que sente que ele perdeu a liderança pro professor. Ele tenta convencer a turma ali de que a gente não pode confiar no professor, os professores nunca estão do lado da gente, mas isso não adianta muito. Mas chega um momento que ele muda de ideia, ele se afeiçoa ao professor, né? Ele começa a respeitar o professor, né? Após ali um episódio entre eles dois, ele tenta agredir, ele quer machucar o professor numa aula de boxe, e o professor meio que permite que ele que machuque, e ali o menino acaba sendo machucado meio que sem querer, e ali ele percebe que esse cara podia ter feito qualquer coisa comigo, eu vivo perseguindo ele, eu vivo atrás dele, desrespeitando ele, e ele ainda me trata de forma respeitosa, ele me vê como humano. E ali ele muda a ideia dele sobre o professor. Outra coisa que é o tema bastante falado, que é o racismo, é um professor negro, dando aula para uma turma ali, todos brancos, exceto tem um único aluno negro, e o resto são todos brancos, né? E tem alguns momentos que tem ali uma piada de injúria racial, né, com o professor, meio que um racismo biológico, né, estrutural, que o aluno faz a piada com ele, mas assim, o aluno ele não estava com a intenção, eu não estou sendo racista, mas ele foi. É uma cena que o professor machuca a mão, e aí sai sangue no machucado, e o aluno fala, olha só, o sangue dele é vermelho. E ali uma das alunas, né, repreende, né, fala que aquilo é errado, o que você achava? Mas você estava fazendo uma piada. Não, você não estava fazendo uma piada.
Você tava falando sobre ele ser negro, o que você achava, que cor que seria o sangue dele, que uma pessoa negra é diferente. E ela vira pro único aluno negro da classe, né, e repreende ele, e ele fala, mas eu tava quieta, eu não falei nada. Ela falou, por isso mesmo, você não falou nada. Você é uma pessoa negra, você era o primeiro que deveria defendê-lo, e você não defendeu. E aí tem esse momento, eu fiquei assim, nossa, bem pegada com essa cena. E temos uma outra cena que é esse menino negro mesmo da turma, ele tinha uma mãe muito doente e ela vem a falecer. E ali a turma, que já tá agora respeitando uns aos outros, né? Estão sendo mais amigos, mais humanos, decidem ajuntar um dinheiro para comprar uma coroa de flores para entregar no velório da mãe desse menino. E o professor acha muito bonito a atitude deles, porém eles só têm intenção de comprar a coroa e mandar como entrega. E ali o professor questiona, mas por que vocês não vão até lá? E ali um menino fala, vai ficar feio para as meninas, né? Porque a princípio seriam as meninas que iam lá comprar a coroa. Mas por quê? E ali as meninas explicam para eles, a gente não é racista, mas vai ficar feio para a sociedade, para as pessoas verem nós, meninas brancas, indo até a casa de uma pessoa negra. Isso não vai ficar bonito pra gente. Gente, final da década de 60, né? Se ainda existe racismo hoje, na década que a gente tá, no ano de 2022, imagine naquela época que ainda tinha muito ativistas negros em vários países lutando contra o racismo. Então tinha isso sim, as meninas realmente poderiam não ser racistas, mas elas tinham medo da reação dos pais, da sociedade, de estar indo na casa de uma pessoa negra. E a reação do professor, nesse momento eu achei que ele ia dar um discurso, né, que ele ia falar alguma coisa, e a reação dele é a reação que nós, muitas pessoas negras temos, né, pessoas pretas temos. Ele deu um risinho assim, meio sem graça, e ele não conseguiu argumentar. Ele tentou falar alguma coisa, mas ele ficou sem palavras ali, né? Referente a esse racismo que a sociedade tem. E ali os alunos percebeu, né? O incômodo dele, não falou nada. Mas no fim temos uma cena muito bonita. Quando o professor está indo ao velório da mãe desse aluno, ele se depara com a turma toda, com a coroa de flores, né? Ou seja, eles quebraram essa barreira do preconceito, não importa o que a sociedade pensa, é um aluno de classe que precisa de apoio, vamos dar apoio a esse aluno, então vamos estar todos aqui juntos. Tem o grupo de professores também dessa escola, e tem um professor em específico que ele também ele faz comentários racistas ao Thackeray, né? Ali ele faz uns comentários completamente sem noção, né? Dizendo, por o Thackeray ser uma pessoa negra, ele associa ele a coisas de macumba, magia negra, né? Ele faz associação ali de uma forma bem pejorativa, tanto a falta de respeito pelo Thackeray ser negro, também quanto as religiões, né, que ele fala negócio de magia negra, um comentário assim bem sem noção, de macumba, e fala assim pra ele, meio que sobre as origens, né, do Thackeray, né, que pra ele fazer uma magia negra, né, pra ele fazer uma macumba, que somente talvez um feitiço ia dar certo pra ele conseguir controlar aqueles alunos, enfim, esse professor faz uns comentários assim completamente sem noção. Só que assim, o Thackeray ele ouve ali, né, calado, ele não responde, ele não contesta, né, o preconceito que ele vive. Era o final da década de 60, gente, e talvez até mesmo por o Thackeray, vou ficar aqui quieto, é melhor eu não me manifestar. E fazendo essa última observação, né, sobre esse professor. Mas aí o Thackeray, ele enfrenta tudo isso e chegamos ao final do filme. Gente, sim, vai ter spoiler, tá? É um filme do final da década de 60. Então, tipo, não tem como não dar spoiler desse filme.
Como eu falei, o Tucker ele consegue conquistar a turma se afeiçoa, respeita o professor, tudo. Aí vai chegando ao final de classe, porque o Tucker ele chega numa época também que não faltava muito para as aulas acabarem. Ele estava ali substituindo o professor que saiu, e a princípio dele ele ia ficar ali até as aulas acabar, na torcida ali, esperançoso que surgisse uma vaga de emprego para ele na engenharia. E essa vaga de emprego finalmente surge, né? Ele fica todo contente, vou terminar as aulas, né? E daí já vou trabalhar nessa área que eu queria. E ali os alunos preparam uma homenagem para ele, né? E para agradecer por tudo que ele fez, né? Porque ele viu eles como humanos. Eram adolescentes ali, sim, tinham muitos rebeldes que faltavam com respeito, né? Que eram difíceis de lidar, sim. Mas não mostra a história de todos, mas tinha alguns alunos ali que a história de vida deles, a relação deles com a família, eles tinham alguns problemas, né? E talvez até nem pela família, eles eram vistos como pessoas, como humanos. E o Tucker viu isso neles, enxergou que eles eram pessoas que mereciam respeito, mas que eles também precisavam respeitar as outras pessoas, né? E ele humanizou, né? Ele humanizou aquela turma. E eles ficam muito gratos, fazem a festa de fim de ano e fazem uma homenagem a ele. E ali o filme termina com os professores elogiando o Tucker e falando que ele fez um excelente trabalho. E ali uma professora fala, se você for mudar de emprego, que mude de escola, mas você devia continuar sendo professor, porque você faz um trabalho excelente. E o filme termina com o Tucker rasgando a carta da vaga de emprego lá que ele ganhou. E ali a gente entende que ele vai continuar a ser professor. E esse é o final do filme. E vamos para as observações finais sobre esse filme. Há uma canção, né, que é tema desse filme, que é o nome do título original, né, do filme, que é To Sir With Love, cantada por Lulu, uma cantora escocesa. Eu dei uma pesquisada sobre ela, eu vi que ela atua na música até hoje, né? Na década de 60 ela fez bastante sucesso e essa música ali ficou nas paradas, né? No final da década de 60, até por bastante tempo. É uma música muito bonita, dei uma pesquisada depois para ouvir, né? Procurem a tradução dela, porque a letra também é muito bonita. E a Lulu é uma excelente cantora, tem um trabalho muito bom e vale a pena ouvir. Uma outra observação, que é uma informação sobre o filme. O filme ele teve uma parte 2, gente, no ano de 1996. Porém, eu não assisti essa parte 2. Eu fui ter conhecimento dela recentemente, quando eu fui pesquisar sobre o filme para assistir, né? E eu vi que teve uma parte 2. E o Sidney Poitier, ele interpreta novamente o professor, né? E a Lulu também faz participação no filme. Porque a Lulu, ela também participou desse primeiro Ao Mestre com Carinho. Ela não só aparece para cantar a música, ela é uma das alunas de classe, né? E ali na homenagem que eu falei que tem a festa, né? Homenageando o professor, termina a festa ali com ela cantando essa canção. E uma outra coisa importante a falar, né? Da década do filme, é o racismo daquela época, né? Imagine como é que era. Se hoje em dia, quando a gente tem as produções com protagonismo preto, né, sempre tem aquela pessoa comentando aí na internet, mas vocês querem aparecer demais, vocês querem lacrar, nossa, já tem muito filme com pessoas negras, não precisa disso. Imagine naquela época, né, para um ator como Sidney Poitier e outros atores e atrizes, né, sim, pessoas negras na produção do cinema. Imagine os comentários, as coisas que eles deviam ouvir, né? Imagine quando eles conseguiam protagonismo de alguma coisa, como foi o Sidney Poitier com esse filme e outros, né? E o ano desse filme, o Martin Luther King, ele estava na ativa ali na luta
pelos direitos e respeito para com as pessoas pretas, né, lutando contra o racismo, e no ano seguinte ele acabou morrendo assassinado. Então, é para se refletir bastante. E Ao Mestre com Carinho, ele é um filme não só para entretenimento, ele também é uma manifestação, né, ali na luta contra o racismo, né, nos explica um pouco como é que era naquela época, o racismo daquela época, pra gente que é mais novo. Eu indico para assistir esse filme. Ele tá disponível para alugar pelo YouTube, né? Dá uma pesquisada no YouTube, ele vai te dar a sugestão do filme, só que ele está para alugar. Infelizmente ele não tá em nenhuma outra plataforma de streaming, somente pelo YouTube para fazer o aluguel. Só que assim, vale muito a pena fazer o aluguel desse filme, né? E você assistir, se você ainda não tem conhecimento. E não só desse filme, pega a lista ali do Sidney Poitier, dá uma olhada ali nas produções dele, vê se encontra essas produções, né, em algum streaming, vê se tem para alugar também, né, porque vale muito a pena, é um ator maravilhoso, eu indico bastante. E é isso, gente. É isso, gente. Obrigada por ter assistido até aqui. Eu vou pedir mais uma vez para você curtir esse vídeo se ainda não curtiu. Se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder nenhum conteúdo. É isso. Até a próxima e tchau!